Vamos. Pessoal, primeiramente, bom dia. É a segunda vez que eu participo aqui da roda. É um espaço que, primeira vez que eu estive aqui, e a primeira informação que eu tive da roda, entendi que para mim seria um canal de divulgação do trabalho que a gente realiza, na verdade, sobre a história da juventude e do movimento estudantil. Fora toda aquela linguagem acadêmica, toda aquela preocupação de produzir conhecimento a partir de um espectro científico, eu percebi que esse conhecimento produzido pela universidade, de alguma forma, tinha que chegar na sociedade, porque a história, como uma das mestras do conhecimento, é também uma formadora de cidadania. História, filosofia, e a literatura e tantas outras manifestações. Aí eu queria falar rapidamente do que é esse projeto, quais os objetivos, onde a gente está inserido nessa questão hoje, de que forma esse trabalho tem sido, vamos dizer, discutido nacionalmente e o que a gente está programando para o próximo mês, que é o lançamento de outro livro, uma outra coletânea, chamada Juventude e Movimento Estudantil Ontem e Hoje. Então, se era um trabalho que estava lá nos anos 30, aos anos 80, hoje é um trabalho que está tentando enfocar a juventude atual, tentando penetrar nesse espaço de juventudes, a gente fala juventude, mas na verdade são juventudes, e é um trabalho que tem esse viés acadêmico, mas ao mesmo tempo tem um viés mais engajado, mais ligado às questões atuais, mais ligado à sociedade. Esse é um título que eu fiz, que na verdade eu ia apresentar na Conferência Nacional de Juventude, mas devido estou terminando um trabalho de pós-graduação e tantas outras coisas, eu achei melhor não apresentar naquele momento, que acho que eu desperdiçaria recursos e tempo. Eu acho que são dois fatores que num projeto de pesquisa você tem que ter o foco, né? Eu acho que para o próximo mês a gente vai fazer esse lançamento e ao mesmo tempo com um seminário que esperamos ter a juventude de todas as partes de Recife, de outros locais também, para estar participando, debatendo, porque a gente não vai ficar só no movimento estudantil nas décadas passadas, mas discutir também a questão da juventude hoje. Mas isso aí será divulgado depois por Simão, para a roda, os e-mails, e outros canais. Eu vou passar um pouquinho. Vamos passando. Então, como eu disse para vocês, tem que ter esse rigor na análise, tem que ter esse rigor na produção do conhecimento, mas ao mesmo tempo não perdendo de vista a sociedade que tem também vamos dizer, o direito de ter acesso a esse conhecimento que está sendo produzido. Tá legal. Tá. Então eu tenho trabalhado mais de 3 anos nesse projeto. Entrevistei mais de 300 pessoas, líderes estudantis, pessoas que foram para a luta armada, pessoas que estavam em diretórios centrais, diretórios acadêmicos, pessoas que participaram de manifestações culturais, de grupos que discutiam cultura, MCP, Serviço de Extensão Cultural, CPC da UNE, por aí vai. Então a gente fez um trabalho, vamos dizer, padrão. E no decorrer fomos, vamos dizer, arrecadando documentos também desse período, que é uma das preocupações do projeto, essa questão de documentação. Acho que Simão falou uma coisa interessante, está registrando o que a roda está fazendo hoje. Acho que em cada trabalho, em cada comunidade, em cada projeto, é importante a gente ter a memória do que foi produzido anteriormente, o que foi refletido anteriormente. Eu acho que as organizações não governamentais, as entidades estudantis, que às vezes têm esse problema de memória. Não sabe, às vezes foi discutido, tem um projeto lá atrás e começa tudo de novo. Parece que foi reinventada a roda. E esse trabalho de resgate, de documentação, inclusive trazendo pessoas que atuaram em épocas passadas para estar trabalhando com a gente juntos, hoje isso é importante. Então, vocês
A gente geralmente tem muita questão da memória, mas não temos isso materializado no nosso dia a dia. Então eu vou falar rapidamente só isso, gente, porque eu acho que a gente teve essas duas preocupações no decorrer desse projeto. Publicação de texto, publicamos o livro, eu tenho aqui, depois eu mostro para vocês, eu doei um aqui para etapas, o DVD-ROM, que vamos dizer, o trabalho que mais sistematizou sobre a história do movimento estudantil. Vai desde o filme Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, que ele autorizou, inclusive, que é um filme muito interessante para a discussão política, e passando pelos documentos, pelos depoimentos e pelos livros que foram produzidos e que não vão ser mais reeditados. A gente teve essa preocupação de facilitar o acesso e facilitar para que novas pessoas pesquisem o tema, para que novas pessoas possam estar refletindo nessa questão, porque a dificuldade maior em trabalhar com juventude e movimento estudantil é a dinâmica desse tema. É muito difícil você ter arquivos que os estudantes não tiveram preocupação de estar guardando isso. Ao mesmo tempo, a conjuntura política, sobretudo depois de 64, você ter um material, uma documentação era muito complicado, porque você estava se expondo, né? Você de alguma forma estava se entregando. Se você tivesse livros que eram considerados proibidos, se você tivesse documentos que gerassem uma reflexão ou uma contestação, isso era muito complicado. Divulgação de novos autores dos dois livros, acho que é importante falar isso para o pessoal entender um pouco o projeto. Reunimos mais de 50 autores que estudam juventude e movimento estudantil. Tanto autores consagrados, os mais conhecidos, os que são os mais produtivos, né, os que têm livros, têm artigos, têm uma série de atividades, mas também os autores que hoje estão começando a sua vida acadêmica, na iniciação científica ou no mestrado, né? A gente achou importante também trazer essas pessoas que estão contribuindo para o tema, que ainda é muito pouco. Há uma dificuldade muito grande. No Brasil, a gente posso falar mais da experiência da Europa, acho que há mais estudos do que o Brasil, só sobre os anos 60, em Portugal, por exemplo. Há mais produção sobre tudo sobre o movimento no Brasil. Isso eu acho que a gente ainda tem muita coisa a fazer. E o projeto também trazer o movimento estudantil como tema, que na academia você ter trabalho sobre juventude e movimento estudantil, pelo menos em algumas universidades, você está discutindo com poucas pessoas ou às vezes dialogando só com o seu orientador ou só com outra pessoa, porque é uma dificuldade de ter esse tema como uma preocupação acadêmica. Simão estava falando vai ter o Jubra, né, que é um seminário sobre juventude, inclusive tem uma pessoa que ele citou, ele não citou o nome, mas que é do comitê científico. Então na Universidade Federal de Pernambuco não tem assim grandes trabalhos sobre juventude ou sobre movimento estudantil. Talvez os nomes assim somem em função disso. É complicado, né? E finalmente essa produção, esses livros, essa documentação, eu acho que resume bem o título daquele livro, Direito, a Memória e a Verdade. Inclusive eu mandei para a Secretaria Nacional de Juventude, tipo um projeto mesmo, falando, só se vai conseguir abrir os arquivos da ditadura, só se vai conseguir resgatar essa história a partir do momento em que toda a sociedade e o Estado também se mobilizar. Trabalhos dessa natureza que vão provocar, vai aparecer alguém em cena, vai aparecer um documento. Adianta a gente fazer isoladamente esses projetos, mas e achar que uma pressão do Estado vai permitir que os arquivos se abram. Os arquivos vão se abrir a partir da sensibilização de pessoas que viveram aquele período, de pessoas que têm informações sobre aqueles períodos e estão hoje, vamos dizer, escondidas. Sabe? Institucionalmente não há documentos sobre a ditadura, sobre outras questões. E eu comecei com esse trabalho, eu posso dizer que quando eu comecei, as pessoas ainda tinham muito medo. 4 anos atrás, incrível que pareça, as pessoas tinham muito medo de falar de ditadura, de repassar um documento sobre a ditadura,
se expor publicamente, falar, não, eu fui militante da organização tal, eu fui militante juvenil sabe, hoje, em 4 anos, houve uma evolução muito grande. As pessoas hoje não têm mais medo, mas têm orgulho de falar, eu fui do movimento, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fui responsável por isso, etc, etc. Podia passar, por favor. Eu já falei mais ou menos essa questão, pode passar. E mandei anteontem para a Unesco, via Arquivo Nacional, o registro, aliás, a candidatura ao registro de Memória do Mundo Brasil de 2008, desse projeto, que é o projeto que mais arrecadou documentos sobre a juventude, sobre a história da juventude e do movimento estudantil brasileiro. Eu sempre saliento que é um trabalho que a gente teve que batalhar muito, teve que encontrar as pessoas da época. O pessoal fala, mas você faz entrevistas demais, você tinha que focar mais. Mas cada entrevista que eu faço aparece novas coisas, novas questões. As pessoas vão falando e isso, primeiro na forma da gente atuar, uma forma ética, uma responsabilidade, as pessoas têm, vamos dizer, uma sensibilidade maior, porque vê, não, isso aí vai gerar frutos. E esse é o canal que a gente vai ter para falar. Acho que o projeto, de alguma forma, dá voz a essas pessoas. Porque não é governo federal, não é entidade estudantil, não é partido político, sabe? As pessoas não, às vezes, se reduzem a falar porque, não, vou falar de um projeto, um partido político. Aí as pessoas reduzem muito e deixam de falar certas coisas. Mas o projeto nosso envolve partidos políticos, envolve universidades, envolve ONGs, envolve entidades, então fala, não, a gente pode falar. E por isso que gerou o que gerou. Só de documentos originais, ali eu calculei mais ou menos, pelo menos que eu mandei no projeto, 628 páginas. Podia ir passando, isso aí eu já tenho mais ou menos de cabeça. Por exemplo, Festival Universitário de Arte, pode ir passando. Reforma Universitária, Democratização do Ensino, que é uma tese apresentada naquele seminário importantíssimo de reforma universitária no início dos anos 60. E são originais. Inclusive tem ali Marco Aurélio Garcia, que hoje é o assessor de assuntos internacionais. Panfletos, Terceiro Manifesto Besta em Confidência ao Povo Brasileiro, Movimento Estudantil de Minas. E esse é um discurso proferido por uma líder de 68, que era uma líder da União Nacional de Estudantes, que é Duralina. Isso foi na reabertura da União dos Estudantes de Minas Gerais. Ela chegou lá e teve que chegar lá escondida, porque ainda era ditadura. O pessoal ficou muito receoso de que ela poderia ser presa. Em 79, já era abertura, já era anistia, mas ela chegou e fez esse discurso, que vamos ver, são das pessoas que têm cópia não. Tem um dos originais desse discurso que eu recebi uma doação de uma pessoa muito generosa, que poderia ter passado para milhões de outras pessoas, mas veio cair em minhas mãos, como tantos e tantos outros documentos. E só uma coisa, aí ela enaltece, ela fala, devo começar por esclarecer-lhes porque eu me faço presente nesse momento histórico para o conjunto de estudantes. Vem a geração de líderes estudantis dizimada. Um por um foram também tombando muitos dos heróis combatentes da minha época, que deram o melhor de si para pôr um fim na exploração do nosso povo. E por aí vai. Isso eu deixei um DVD com o Simão, está aqui na Etapas, e tem toda essa documentação digitalizada de fácil acesso. Já foi para várias outras pessoas perceber que é uma fonte de pesquisa e também uma fonte de produção de novos trabalhos e também de conhecimento da geração da época. Você identificar a juventude, você tem que ir nos discursos, nos textos, nos depoimentos, no que esse pessoal está verbalizando sobre o que foi aquela época. Acho que vocês que trabalham com movimentos, vamos dizer, populares, de juventude, é interessante também conhecer um pouco, vamos dizer, desse ideário, dessa juventude. Conhecer um pouco quem foi essa juventude, o que elas podem, vamos dizer, trazer como lições para a nossa luta hoje, para a nossa vida hoje, para a nossa vivência.